Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Rica. Meu nome é Hugo, sou um dos pastores aqui da casa. E é uma alegria podermos estar juntos nesta manhã, neste culto ao Senhor. Amém? João capítulo 14, versículo 8. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 18. Amém? Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? No contexto desse capítulo 14 de João, nós encontramos muitas coisas assim importantes para a nossa vida cristã, mas eu quero ressaltar nessa manhã, dentro desses dois versículos, essas duas palavras: órfãos e pai. Diga: órfãos e pai. Nós acabamos de cantar uma canção que diz que nós não somos mais órfãos. Diga: eu não sou mais órfão. Diga: eu sou filho. Essa é uma realidade que nós precisamos entender e desfrutar. Ontem à noite, quantos estavam no culto ontem à noite? No culto de ceia. O apóstolo Hélio, como pai nessa casa, ele nos conduziu na palavra de uma forma assim tão maravilhosa, nos apontando para a mesa. E hoje nós teremos, no final desse culto, também um tempo de ceia, que nos aponta para a mesa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, sobre aquilo que o Senhor Ele estabeleceu como um ambiente aonde nós devemos viver. Eu não estou falando de um lugar, eu estou falando de um ambiente. Existem muitos lugares físicos por onde nós andamos, aonde nós guardamos na nossa memória experiências de viagens, de passeios, de experiências que tivemos. Mas eu quero falar de um ambiente em Cristo, de um ambiente onde nós fomos inseridos e que nós precisamos aprender a nos movimentar neste ambiente, porque é este ambiente que transforma os lugares. Amém? É esse ambiente em Cristo onde nós aprendemos a desfrutar da presença, do propósito de Deus para a nossa vida. E a partir do momento que nós começamos a entender isso e desfrutar disso, nós somos capazes de mudar os lugares por onde nós passamos. Muitas vezes a nossa vida ela é mais marcada pelos lugares que nós passamos, porque nós não entendemos o ambiente onde nós fomos inseridos. O próprio local da sua casa, onde você mora, pode ser transformado a partir do momento que você entende o ambiente aonde você vive. Esse ambiente é Cristo. Amém? Esse ambiente é um ambiente de paternidade. Nós temos aprendido nesta casa que paternidade não é um modismo. Paternidade é um sistema de governo de Deus. Quantos já ouviram falar sobre paternidade? Quantos já ouviram falar sobre orfandade? Levanta a mão, quem já ouviu falar sobre orfandade? Amados, se paternidade é um sistema de governo de Deus, o que é orfandade? Se não um sistema de governo paralelo, que governa as mentes, que governa os sentimentos, que governa os corações, que governa a conduta, a forma de viver das pessoas. Nós temos aprendido também que não existe campo neutro. Amém? Diga: não existe neutralidade. Pastora Eliana, numa das pregações, ela falou: não existe em cima do muro, porque o muro também é do diabo. Deus, em Cristo, nos inseriu num ambiente do qual nós devemos aprender a desfrutar dele.
é um ambiente de paternidade. É um ambiente onde Deus cuida da nossa vida. A paternidade, ela tem pelo menos 3 propósitos: proteção, provisão e propósito ou destino. Diga: proteção, provisão e propósito. Essa é a PPP de Deus. Amém? Provisão, proteção e propósito. Nessa conversa de Jesus com os discípulos, um dos discípulos, Filipe, ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E depois Jesus, mais para frente, ele fala assim: calma, eu não vou deixar vocês viverem uma orfandade. Vocês vão viver uma paternidade. Amém? A orfandade, irmãos, foi estabelecido não quando houve ausência de um pai terreno. A orfandade foi estabelecido lá no Éden, quando o homem foi tirado desse ambiente. Quando Adão pecou e ele foi tirado desse ambiente, foi estabelecida a orfandade, um governo, uma forma de governo na vida do homem, aonde ele não desfrutava mais de um governo de Deus. E a orfandade, ela produz as suas marcas. E nós precisamos entender sobre essas coisas para nós não vivermos desta forma, não vivemos esta realidade. A orfandade produz rejeição, competição e miséria, dentre tantas outras coisas. Rejeição, diga rejeição, competição e miséria. O que aconteceu com o homem quando ele foi expulso do Éden? Ele passou a viver a rejeição, ele passou a viver a competição, não nele, mas os filhos. Os primeiros filhos de Adão já manifestaram essa orfandade, sim ou não? Caim passou a competir com Abel, de tal forma que ele precisou eliminar o seu oponente, ainda que fosse o seu irmão, ainda que trouxesse o seu sangue, mas ele tinha que eliminar, porque era tão forte a orfandade na vida de Caim. Era tão forte a rejeição na natureza humana caída, que gerou competição e que gerou a miséria. Nesses dias, quando eu falo nesses dias, eu não estou falando hoje, não estou falando de uma semana. Eu estou falando nesse tempo que nós temos vivido. A igreja tem sido restabelecida pelo Senhor como uma casa de paternidade. Aquela visão de igreja que nós tínhamos, de congregar, aquela visão de igreja que nós tínhamos do culto de domingo, ela não serve mais. Amém? Não é essa visão que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem mostrado para nós. Ah, eu faço parte da igreja A, eu faço parte da igreja B. Por que você faz parte? Porque eu vou ao culto dessa igreja. Ah, porque lá tem uma palavra abençoada. Ah, porque lá eu me sinto bem. Deus tem restabelecido nesses dias, irmãos, o propósito que Ele tem para a sua igreja, como uma casa paterna, como um lugar onde esse ambiente que Ele estabeleceu em Cristo pode ser vivido, pode ser experimentado. Você pode acessar essa paternidade na sua vida, você pode desfrutar de proteção, de provisão e de propósito para a sua vida. Amém? É muito mais do que nós acessarmos um local onde há um louvor bonito, onde há uma palavra boa. Muito mais do que isso, é você acessar a proteção para a sua vida, para a sua família. É você acessar a provisão de Deus que Ele tem reservado para você em Cristo. E é você, mais do que isso, acessar o propósito, para você viver verdadeiramente uma vida com propósito. Não com o seu propósito, mas com o propósito que Deus estabeleceu na eternidade e que hoje Ele tem revelado aos nossos corações. Amém?
Então é muito mais do que nós vimos 9:30 da manhã, participarmos de um café, depois temos um momento de louvor, uma palavra, e irmos para nossa casa. Não, o culto não termina para quem vive nesse ambiente, porque nesse ambiente nós estamos com o Pai 24 horas por dia. Amém? O culto toma outra forma para nós. Aquela visão que nós tínhamos de igreja, ela tem sido desmantelada nesses dias. Aquela visão de membresia, sabe, não dá mais para ser só membro da igreja. Sabe, quando você falava assim, eu sou membro daquela igreja, não dá mais. Fazendo uma comparação com a sua família biológica, quando você vive na casa dos seus pais, na sua infância, na sua adolescência, você não é membro daquela casa. Você desfruta de tudo daquela casa. Você é participante de tudo que acontece naquela casa. Mas sabe o que nos faz, irmãos, não acessar isso no nosso espírito? É porque nós não percebemos ainda o quanto há de orfandade em nós. Quando uma pessoa se levanta e fala assim, eu não quero essa paternidade na minha vida, porque isso é controle. Essa pessoa não entendeu nada, ela está vivendo, na verdade, um controle. Mas é um controle de um sistema de governo que não é o de Deus, é o sistema de governo da orfandade. E por isso que ele tem tanta rejeição, tanta rebelião no coração. E quando Deus começa a oferecer algo bom, algo verdadeiro, algo genuíno, essa pessoa ela é tão ferida, ela é tão marcada, que ela não consegue se render. Ela tem medo. Eu vou usar uma expressão aqui que eu ouvia muito isso desde a minha infância, que cachorro mordido por cobra, irmãos, tem medo de linguiça. Porque a visão que ele tem dentro dos olhos dele é a mesma. A pessoa tão ferida na orfandade, que quando apresenta para ela a paternidade, ela não consegue diferenciar. Ela não consegue distinguir as duas coisas. E mesmo sem experimentar uma paternidade genuína, ela rejeita. Mas na verdade é porque o seu coração é cheio de rejeição, é cheio de marcas, é cheio de mágoas, de tristezas que foram causadas. Eu quero ler um texto aqui que é conhecido, mas que retrata bem o que eu estou falando hoje. Quero que você abra comigo em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vou ler só alguns textos, só alguns versículos. Davi, ele assumira o trono de Israel. E Davi era um homem de um coração genuíno. E quando ele venceu os filisteus, quando ele começou a estabelecer paz, ele tinha uma aliança com Jonatas, que ele nunca quebrou essa aliança. Davi era um homem de aliança. E ele falou assim, há alguém da linhagem de Jonatas para que eu possa abençoá-lo, para que eu possa honrar minha aliança com Jonatas através de um filho, de um neto. E olha o que diz a palavra, então, 2 Samuel 9:1. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo, será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom, diga algo de bom, por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. O rei prosseguiu, resta ainda... Versículo 3, o rei prosseguiu, resta ainda da família de Saul, a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Versículo 6, então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra, e lhe fez reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei, eis aqui teu servo, Senhor. Versículo 8, então Mefibosete lhe fez reverência e declarou, ó Senhor,
quem é teu servo, para dares tua preciosa atenção, vale-o tanto quanto um cachorro morto. Versículo 9, imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Versículo 13, assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Diga aleluia. Que tremenda essa palavra, irmãos. Não é apenas uma história para tocar as nossas emoções. É um fato que foi estabelecido por um homem de justiça, que entendia o que a orfandade pode produzir na vida de uma pessoa. Mefibosete, ainda que ele tinha o sangue real, ainda que ele fazia parte de uma linhagem real, ele estava vivendo na miséria. Mefibosete é o quadro mais claro na Bíblia que nós podemos encontrar do espírito de orfandade. De uma orfandade natural, de uma orfandade biológica, e tudo que uma orfandade pode produzir na vida de uma pessoa. Ele que era de uma família real, que sentava à mesa real, ele estava vivendo miséria, ele estava vivendo competição, ele estava vivendo tudo que a orfandade pode produzir, todo nível de rejeição que a orfandade pode produzir. Com certeza Mefibosete não tinha mais nenhuma expectativa na sua vida, ele não tinha mais a esperança de que algo de bom pudesse acontecer com ele. E olha que naqueles dias, quando um rei subia no trono, ele procurava saber se existia alguém da linhagem do rei anterior para matar, para remover toda a possibilidade de que alguém pudesse querer o trono. Por isso, quando Mefibosete ele é trazido à sala do rei, ele está com o coração apertado. Talvez ele até quisesse que aquilo fosse o fim para ele do seu sofrimento. E por isso ele entra, ele se prostra. Com certeza ele não esperava aquilo que iria acontecer com ele. Porque a orfandade, irmãos, ela destrói as nossas expectativas. A orfandade é um sistema de governo paralelo, que nos tira do governo de Deus na nossa vida, que nos faz viver em competições diárias, que nos faz tentar encontrar um lugar para nós, diante das circunstâncias, dos lugares. A orfandade, ela opera dentro de um lar, na vida dos irmãos, ela opera dentro da igreja, ela opera num lugar de trabalho, porque na verdade ela está dentro da pessoa. Mefibosete carregava as marcas de uma orfandade. Mefibosete não tinha expectativa de que algo de bom pudesse acontecer na vida dele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos no culto, nós estamos na casa de Deus, mas nós não temos expectativa. Porque nós não acreditamos que Deus nós sabemos que Deus é bom e cremos que Ele é bom, mas nós não temos dentro de nós aquela convicção de que Deus, na bondade dEle, Ele vai fazer algo em nosso favor. Por que comigo? Por que com você? Diante de milhares de pessoas na face da terra, por que eu? Por que você? Um coração governado pela orfandade, trazendo toda a miséria que a orfandade pode produzir na natureza humana. Muitas vezes nós estamos na sala do rei, prestes a ir à mesa com o rei, mas sem a convicção de que tudo aquilo está sendo preparado por causa de nós. Quantas vezes você vê um culto sem expectativa? Quantas vezes uma palavra direcionada sobre a tua vida, ela bate e volta, porque você não acredita que
isso possa acontecer na sua vida. Irmãos, a religião, e quem viveu num ambiente de religião, ele é castrado para não experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ainda que ele creia em toda a questão de Deus, da palavra de Deus, mas ele não é conduzido a um ambiente genuíno, onde ele pode crer, ele pode confiar naquilo que Deus está fazendo, na paternidade de Deus. Nós chamamos Deus de Pai, mas nós não desfrutamos desta paternidade. Nós ainda continuamos crendo que Ele é Deus. Assim como o discípulo de Jesus falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. A resposta direta de Jesus para ele foi: quem me viu, viu o Pai. A gente pode ver a igreja, mas pode não ver o Pai. Nós podemos ver o louvor, mas podemos não ver o Pai. Nós podemos ver o pregador e até acessar a mensagem, mas não ver o Pai. Porque nós ainda não acreditamos muitas vezes. E volto a dizer para você nessa manhã, não há neutralidade. Não há uma neutralidade que esteja nos protegendo, isso é mentira. O que nos protege é a paternidade de Deus. A única coisa que pode nos dar a verdadeira proteção, provisão e propósito é a paternidade genuína de Deus na nossa vida. E essa paternidade, irmãos, de Deus, ela é manifesta através de pessoas. Quem esteve no culto ontem à noite viu um pai falando com os filhos. Ah, mas não era uma pregação? Era, mas era um pai falando ao coração dos filhos. Mas nós fomos ensinados, dentro da cultura evangélica, a acessar só as coisas externas, não acessar as coisas do Espírito. É por isso que a gente se contenta em estar num templo, estar num culto, sem estar num ambiente onde nós somos cuidados, onde nós somos guardados. E muitas vezes, irmãos, nós acreditamos que um dos papéis da paternidade é produzir propósito, destino na nossa vida. Quando a gente vai com algo pronto e fala assim: apóstolo, ore por mim, me envia. Se nós confiarmos numa paternidade que pode nos dar destino pelos quais você talvez nunca imaginou ir, ser enviado a lugares onde você nunca pensou que seria. Irmãos, quando nós nos deixamos ser cuidados, curados, restaurados, preparados, alinhados como flecha na aljava do valente, para ser enviado não para onde a flecha quer ir, mas para onde a flecha é lançada. Amém? Tem que ser num ambiente de cura. Tem que ser num ambiente onde você desfrute de uma paternidade genuína na sua vida. Tem que ser num ambiente de confiança. E sabe qual é o maior segredo da paternidade, irmãos? Eu aprendi isso quando cheguei nessa casa. Não é o quanto alguém pode ser pai na minha vida, mas é o quanto eu estou disposto a ser filho. É aí que pega, irmãos. Sabe, é aí que pega. Numa geração que está em busca de ídolos, numa geração que está em busca de pessoas renomadas, para ser o seu tutor, para ser o seu mentor, para ser o seu coach. Só de estereótipos, mas não de algo genuíno. Deus te coloca numa casa genuína, aonde você pode abrir o seu coração, sem ser julgado, sem ser exposto, mas ser curado, ser restaurado, porque o propósito de Deus não muda na nossa vida. Amém? Porque o propósito de Deus não muda porque a gente falha,
Porque o propósito de Deus não muda porque a gente tropeça uma vez, duas, três. Mas num ambiente genuíno você é curado, você é restaurado. Quando Mefibosete foi introduzido num ambiente de cura, tudo mudou na sua vida. Ele foi tirado de um estado de miséria e foi colocado num estado de riqueza. Ele recebeu toda a herança que já era dele, porque ele era neto de Saul, mas foi roubado dele. Mas agora ele foi restituído num ambiente genuíno, num ambiente de paternidade. Ele foi restituído, irmãos, ele passou a viver na miséria, no lixo. Ele foi restituído à mesa do rei. E olha como ele se via, ele diz assim: olha, quem sou eu? Eu valho tanto quanto um cachorro morto. Era essa a definição que ele tinha de si mesmo. Isso é o que a orfandade produz. Não tenho valor algum. Não tenho valor algum. Mas a paternidade vê o valor que Deus colocou na sua vida. Amém? E Davi falou: não, você não é isso que você se enxerga. O teu lugar não é no lixo, o teu lugar é na mesa. Amém? O teu lugar é na mesa, num lugar de cura, é num lugar genuíno, é num lugar de bênção para a sua vida. Por isso, irmãos, fazer parte de uma casa paterna é muito mais do que participar de um culto abençoado. É estar sentado à mesa com o Pai todos os dias para ser o quê? Para ser cuidado. Para viver a proteção, para viver a provisão, para viver o propósito. Você pode passar um ano nessa casa, vindo em todos os cultos, e não viver isso. Quero ler um outro texto. Marcos capítulo 7, versículo 26. Marcos 7, 26. E esta mulher era grega, Ciro-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Mefibosete disse que era apenas um cachorrinho. Alguém que acostumou a comer migalhas debaixo da mesa. A decisão é de cada um, irmãos. Ou nos contentamos com as migalhas que caem da mesa, ou passamos a comer o pão dos filhos. Ou decidimos ser filhos, ou assumimos a nossa identidade de filhos. E como que nós fazemos isso? Exigindo a nossa paternidade? Não, nos tornando filhos. Começando a ter um comportamento de filho. A entender que Deus tem mais para a nossa vida. A entender que melhor do que as migalhas, eu não sei você, mas eu gosto muito de casquinha de pão, irmãos. Mas eu como a que está na mesa ainda, viu, irmãos? Depois que eu como o pão, eu pego as minhas casquinhas que caíram ali, às vezes passo até uma manteiguinha nelas e como. Mas depois que eu comi o pão. Amém? Porque Deus nos chamou, irmãos, para sentar à mesa. Sabe, há algo tremendo acontecendo nesses dias na nossa vida.
Deus não quer que você carregue uma mentalidade de membro de igreja. Deus quer que você descubra a sua identidade de filho. Amém? De filho. Porque quando você descobre a sua identidade de filho, você então pode viver uma paternidade genuína na tua vida. E não é que ela vai passar a existir. O apóstolo Hélio disse algo ontem aqui na mensagem dele, que alguém pode estar dentro da casa, marido e mulher podem estar dentro da mesma casa, mas não estar acessando um ao outro. Pai e filho podem estar dentro da mesma casa e pode um não estar acessando o outro. E trazendo isso para a nossa realidade, você pode estar dentro dessa casa e não estar acessando aquilo que está disponível para você e sempre esteve disponível para você. Viver uma paternidade genuína na tua vida. Vamos deixar que nessa manhã, irmãos, o Espírito de Deus, Ele possa remover esse governo paralelo que se criou na sua vida. Dessa orfandade. Sabe, ainda que a orfandade possa ter produzido algo que aparentemente fosse bom para você, mas não é o que Deus tem para a sua vida. Não é. De jeito nenhum. Porque o que Deus tem para a sua vida, irmãos, nasce do ambiente que Ele preparou para nós, em Cristo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A paternidade genuína de Deus, ela é estabelecida de dentro para fora, e não de fora para dentro. Deixa eu só dizer algumas coisas que eu anotei quando o Senhor foi falando comigo. Não basta viver em uma casa paterna, é necessário ser transicionado para filho. Você está numa casa paterna, mas você precisa ser transicionado para filho. Amém? Em uma casa apostólica se ativam pessoas, mas em uma casa apostólica e paterna se ativam filhos. Gustavo Lara, o ano passado, o apóstolo Gustavo Lara, aqui numa mensagem, ele disse que você pode até andar com um homem apostólico, mas não ser um filho apostólico. Não ser gerado num ventre apostólico. E isso não depende do pai, depende do filho. Amém? A ativação de um pai produz na vida de um filho uma profunda libertação e liberação. Quando nós entendemos a paternidade e entramos nessa paternidade, irmãos, isso produz libertação, isso já é demais, mas produz liberação na sua vida. O que é liberação? Você vai passar a viver coisas que você não tinha nem expectativa. Eu estava falando na mesa ali no café com o Roger, nós estávamos falando da mensagem de ontem. Tremendo, né? Quando o Senhor acordou o rei na madrugada, não deixou ele dormir. E eu falava para o Roger, você já parou para pensar que Mardoqueu estava dormindo? De boa. Dormindo sossegado. E enquanto ele estava dormindo, Deus estava movendo em seu favor. Tranquilo, dormindo aquela noite. E Deus acordando o rei lá e fazendo ele ler um livro de crônicas. Irmãos, quem lê um livro de crônicas quando perde o sono? Só Deus para fazer isso. Amém? Só Deus. E ainda colocar na página certa ali ainda, onde Deus queria trazer o quê? Uma liberação na vida de um filho. O filho está onde? Está lá orando, jejuando, gemendo e chorando? Não, ele está dormindo. E o pai está trabalhando em seu favor. Chegou a hora de liberar isso na vida de Mardoqueu.
No outro dia, quando ele acorda, ele acha que é mais um dia comum. Ele não tem nenhuma expectativa nova para o dia seguinte, mas Deus está trabalhando. O Pai está produzindo uma liberação nova no dia seguinte, que seria mais um dia comum. Foi o dia onde ele sentou no cavalo do rei, com as vestes do rei, com a coroa do rei, e com o seu adversário puxando o cavalo e gritando: é isso que o Senhor faz ao homem a quem Ele quer honrar. Liberação. Tem muitas coisas, irmãos, que nós ainda não desfrutamos e que não serão produzidas pela força do nosso braço, que não será produzida pelas nossas competições na orfandade, naquilo que você pode competir e conquistar, mas serão produzidas dentro de um ambiente saudável, de uma paternidade genuína na sua vida. Que você vai dormir sem uma expectativa e vai acordar no dia seguinte desfrutando de uma liberação de Deus na sua vida que você não esperava. Quantos creem nisso? Eu não estou falando bobagem. Eu creio nisso, irmãos. Há muitas coisas para serem liberadas. Coisas para as quais nós não estamos alinhados nesse momento. Mas que o Pai está trabalhando, porque a paternidade produz alinhamento na nossa vida. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.